Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa 16ª aula de violino pela Orquestra Jovem de Sertãozinho, ainda em tempo de pandemia e abordando esse sistema de aulas remotas, trabalhando o método da Capo. Aqui nós temos alunos de violino e viola de arco, hoje presentes as professoras Amanda e Brenda, os alunos Sônia, Fátima e Ricardo. Sejam todos bem-vindos. Se você ainda não acompanhou as nossas aulas, fiquem à vontade para acompanhar as aulas anteriores e também participar desse processo de aprendizagem. Passo agora a palavra para a professora Brenda, que vai dar continuidade com as considerações. Brenda. Boa noite. Bom, nós paramos então na variação de número 2, certo? Estamos aí dando sequência desde a primeira pauta, então fizemos a primeira pauta, a segunda pauta, que formaram o primeiro sistema, e aí logo em seguida nós fizemos na aula anterior a variação 1. O que acontece é, normalmente esse exercício é feito para poder ser tocado simultaneamente com 2 pessoas, sendo uma a primeira pauta, ou variação 1, variação 2, variação 3 e 4, que a gente está passando pouco a pouco, simultaneamente com a segunda pauta, que formaria aí uma duplinha tocando simultaneamente. Só que, devido às aulas à distância, né, o nosso formato de aula, no aplicativo isso é um pouco difícil de acontecer, então a gente está passando os exercícios parte a parte para todo mundo conhecer como são os exercícios e o que eles têm a oferecer, certo? Então, paramos aí na variação de número 2, faremos com todos os instrumentos aqui presentes, todos os violinos e nossa única viola, o Ricardo, certo? A gente vai deixar o Ricardo por último, porque os violinos já estão sendo projetados aí. Então, para todo mundo acompanhar, nós faremos os violinos, inicialmente a variação 2, e depois, quando terminar os violinos, nós façamos, então, o exercício de viola, que é da partitura em clave de dó. Ok? Quem será o primeiro violinista, a primeira violinista? A Sônia está aí? Talvez ela esteja tentando ligar o microfone e a câmera. Uhum. Então, quer que eu faço? Ela está aparecendo aí, ó. Apareceu. Ah, tá. Oi, Sol! Tá certo agora? Sim, Sônia, está ótimo. Então, tá. Fátima pelejou a fazer. 1, 2, 3. Pause. Muito bom, muito bom. Consideração, Amanda? Ótimo, Sônia. Gostei Muito muito bom. do que você trouxe da aula passada para essa. A questão de Sim. fidelidade da sua contagem com o andamento. Você não deixou de fazer um andamento rápido, porém você já contou mais rápido desde o início. Isso é muito bom. Certo? Estou gostando de ver também a sua resposta ao exercício. Porque você já estudou também, só que antes a diferenciação entre as figuras estava sendo um pouco mais lenta de se assimilar. Agora eu estou percebendo que nas mudanças de compasso, nas mudanças de figura, você está tendo uma resposta mais rápida de representação. Certo? Execução, sim.
Muito bom. Estou gostando de ver, Sônia. Isso aí. Beleza, obrigada pelo ânimo. Não tá aqui só para criticar, não. Obrigada. Nada. Vamos lá, próxima. Fátima. 1, 2, 3. Peraí. 1, 2, 3. Amanda? Gostei de ver também, Fátima. Gostei a mesma consideração feita para a Sônia também, o elogio falado sobre a bagagem que vocês vêm carregando até as aulas, né? É bem interessante, porque tem muita gente que acaba esquecendo dessa bagagem que é necessário vir carregando também. Mas está ótimo, Fátima, muito bem, parabéns. Sem Obrigada. considerações. A gente percebeu aí que o erro que você fez inicialmente de ter precipitado um pouco, na primeira vez que você fez, que você parou e fez de novo, foi um pouco de empolgação que veio da Sônia. Então, por a gente ter elogiado a Sônia, você tomou aí a empolgação toda e chegou com todo o vapor para tocar o exercício. Isso é normal de acontecer. Assim, não existe nenhum argumento meu que vá dizer que isso não possa acontecer, de forma alguma. É muito bom, inclusive, ver que você toma essa empolgação, inclusive do elogio dos outros alunos, dos seus colegas. Uma coisa assim, que eu falo só para você ir se acostumando um pouco para lidar com as emoções, tá? Porque eu sei, é normal, eu também lido com isso, às vezes tomo, assim, algumas empolgações, ou até o contrário, né, na parte negativa, de amigos meus, ou até meu, e acabo interferindo um pouco no meu rendimento, isso é normal, mas fala assim, a gente já ir se acostumando um pouquinho com essas emoções todas, até porque é emocionante demais tocar violino, certo? Certo. Amanda, você pode projetar do Ricardo? Muito bom, Fátima, gostei de ver. Obrigada. Acho até que vai dar para fazer mais uma variação, além das 1 e 2. Está projetado. Ricardo? É a 2 agora, bem. né? Variação número 2. Igualzinho dos violinos. 1, 2, 3. Ricardo, câmera. Oi. Eu ia falar exatamente isso agora. Está desligada. Sua câmera está Mesma desligada. coisa. Ai, desculpa. Achei que era só o microfone, agora que eu vi que o vídeo também tava. Mas ficou legal o seu andamento. Bem bacana. Fez aí as proporções corretas, manteve o pulso. É uma O arco não deu observação pra ver, porque a câmera estava desligada. Agora o arco, como a câmera estava ligada, a gente não conseguiu notar se ele manteve aí o ponto de contato. Brincadeira. Amanda, quer falar alguma coisa antes dele repetir com a câmera? Não, eu espero com câmera. Tá. Com câmera agora. Tá. 1, 2, 3.
Ok. Ricardo, eu gostaria que você lembrasse um pouquinho daquilo que a gente falou na aula passada, sobre o posicionamento do arco, tá? A forma como você vem movimentando ele. Lembra sobre o que a Brenda falou? Sobre o movimento do nosso braço direito, quando a gente vai manusear o arco, tá? Que tem, na verdade, 2 movimentos possíveis de serem feitos, porém, um é certo e outro é errado, tá? Certo. É como se a gente travasse aqui o cotovelo. E ele só vai movimentar, só vai mexer daqui quando a gente for mudar de corda. Então, aí a gente mexe na angulação dele. Caso contrário, não. Caso contrário, é como se a gente tivesse uma travinha aqui, ó. E todo o manuseio do arco vem do antebraço, tá? Se a gente fizer assim, é como se a gente tivesse desgovernado e sem controle, tá? Repetindo aí o treinamento de tocar na parede, porque a parede limita muito a gente. Às vezes é chato, dá vontade de dar um soco na parede, mas ela exerce um papel muito importante na nossa resistência, né, contra Acho que dá para fazer uns treinos até com arco no ar, assim, né? Pra ver se... Dá. É que quando a gente faz na corda, nossa atenção ela tira um pouco do cotovelo. Quando nós não tocamos com o violino, a gente presta atenção no cotovelo, então ele não vai querer movimentar tanto assim, certo? Porque está com a atenção totalmente voltada para o cotovelo. Quando a gente está tocando violino, com o cotovelo na parede, a gente deixa de prestar atenção no cotovelo e começa a prestar atenção no violino. Só que, se essa movimentação do cotovelo existir, a parede vai barrar. É daí que vem aí o puxão de orelha, né, que ela dá na gente, mesmo sendo uma matéria totalmente sem vida, ela tem essa influência tão forte sobre a gente quando a gente faz uso dela para estudo. Certo? Então, tocar com o violino é mais adequado. Não que tocar sem ele com arco no ar não vá ter resultado, mas quando a gente toca o violino, automaticamente nosso cotovelo fica um pouco sem atenção, ok? Então, fazer com o violino é importante. Com a viola, no caso. Não, eu entendi. Desculpa. Pode tocar de novo, por favor, Ricardo? Tá. Sempre se atentando nesses pontos que a gente falou agora. Tá? Pense um pouquinho, talvez te ajude. Aqui, quando a gente fala sobre o movimento do braço direito, ao invés de você deixar ele mais relaxado, como se dependesse só dessa parte, não, tenta carregar toda essa máquina que nós temos, tá? Tenta carregar ela junto, tá? Então, solta o peso, e aí o único trabalho que você vai ter, digamos assim, é de manusear ele, tá bom? Então, solta um pouquinho mais e pense também sobre aqui, ó, essa parte. É interessante a gente lembrar que ela não deve ser quebrada, tá? Não assim, nem assim. Nunca extremos, tá? Um meio termo. Tá vendo? Que é praticamente reto, ó. Sim. E conforme eu for movimentando, eu não vou quebrando, olha. Tá? É diferente esse movimento que eu vou fazendo assim, do que fazer assim e assim. Parece que é um pouquinho mais travado, mas te garanto que é mais confortável até. Brenda, seu microfone está fechado. Vou engessar o braço. E menos assim. Esse movimento aqui é importante apenas para trocas de cordas em intervalo de tempo muito curto. A gente costuma fazer esse movimento, mas não é da forma que você está utilizando nesse momento, ok? Então, nesse projeto de tocar na mesma corda, não tem mudança aí de corda, você vai tocar com esse movimento aqui, não com esse. Só uma observação sobre o que a Brenda falou, sobre a diferença de usarmos esse movimento e esse, tá? Esse aqui, ele só acontece, digamos mais assim precisamente, quando nós temos pouco tempo para mudar de corda e quando são cordas próximas. Não quer dizer que eu vá, tipo, por exemplo, eu tô lá na corda mi, vou fazer assim para sol? Não.
tá? Você precisa também de uma angulação que te leve até lá. Você não vai ficar forçando a munheca, a articulação, para que dê conta, tá? Senão é como se fosse um exercício extremo que você vai pedir muito de um músculo seu que ele não é um movimento que não dá conta. Então, são, por exemplo, cordas vizinhas, tá? E aí você tem pouco tempo. Porque se você tiver um pouquinho mais de tempo para poder mudar a angulação do braço, é melhor, tá? É mais confortável e você tem maior apoio. Mas quando não, ou quando você vai para uma corda vizinha e precisa voltar para essa mesma angulação que está o seu braço, tá? Então, a gente só usa isso daqui em casos extremos, digamos assim, tá? E esse não é um caso extremo, se a gente fosse É esse caso pontuar. aqui, ó. Não, esse daqui. Eu não consigo nem fazer. Tá? Mais difícil. Mas acho que deu para entender, certo? Agora sim, Ricardo, por favor, pode repetir. Dois, três. Ótimo. Outra observação que eu gostaria de fazer. Olha o tamanho do arco que você tem para trabalhar, tá? Não tem necessidade de ficar só se espremendo na parte, digamos, no meio do arco, tá? Principalmente quando nós temos figuras de tempos mais estendidos, de durações mais estendidas, é interessante que a gente saiba, sim, o tamanho do arco que a gente tem para trabalhar e também que a gente use ele, porque digamos que ele ajuda um pouco mais, óbvio, né? Na vibração da corda, então, se ele ajuda na vibração da corda, é um tempo com maior duração, né? Com mais precisão, é um tempo, é uma figura com maior volume, digamos assim, e mais assim, digamos, bem executada, tá? Então, por mais que a gente ache que a parte de manuseio do arco, né, a questão de você movimentar o arco, você ter maior controle quando está na parte do meio do arco, é interessante também saber manusear tanto na ponta quanto no talão, tá? Para saber sobre esses dois extremos, descobrir um pouquinho mais sobre o peso de arco, sobre o peso de braço, sobre como manusear, como voltar, como manter uma ponte de contato também em toda a extensão do arco, tá? Então, eu gostaria que você tocasse de novo, pensando em toda a extensão do arco, tá? Quando você faz a contagem, por exemplo, 1, 2, 3, falando em andamento, não tem muito a ver quanto a gente considera quanta parte do arco usar, tá? Isso vai, assim, devemos levar em consideração com a velocidade que nós movimentamos o arco, tá? Então, é uma coisa diferente do que diminuir o tamanho do pedaço do arco que a gente vai usar, certo? Eu posso muito bem contar bem devagar, usar toda a extensão do arco, mas eu também posso contar rápido e também usar toda a extensão do arco. Isso só vai ser alternado conforme a velocidade que eu puxar o meu arco, manusearei, certo? Brenda, alguma consideração? A menos que a velocidade assim seja muito ágil, né? É bem diferente do que a gente está fazendo aqui, que automaticamente exige aí uma redução da quantidade de arco, até porque a gente tem que saber também os limites da velocidade de arco que a gente pode usar. Então, dependendo da velocidade do arco, não vai dar conta de transmitir aí um bom som em toda a extensão do arco. Então, se for muito rápido, é recomendado que, além da alta velocidade de arco, haja também a redução. Mas isso é assim, para casos bem mais velozes do que a gente está fazendo aqui durante a progressão do método. Ok?
1, 2, 3. Amanda, alguma observação? Questão de afinação, Ricardo. Eu sempre checo antes de começar. Isso você não precisa tocar, propriamente falando, com arco, né? Checar com arco. É uma diquinha assim que todo mundo pratica, por mais que às vezes não caiba essa conferência. A gente sempre dá um jeitinho de fazer, porque realmente às vezes dá um pouco de insegurança em questão de afinação. Então, em vez de você tocar, você faz isso aqui, ó. Cai com velocidade e precisão na nota que você vai tocar, que ela soa muito baixinho. Tanto é que eu não sei nem se na transmissão dá para ouvir, mas eu, tocando violino, eu consigo escutar quando eu coloco o dedo com velocidade. Tá. Certo? Seria então, um se você tapping, quiser... não sei se usa esse nome no violino. Oi? Seria um tapping, não sei se usa esse nome no violino. Na guitarra é muito comum. Sim. Você só encosta a mão esquerda, sem por a direita. Exatamente. Você coloca aí com precisão e velocidade no lugar que você vai tocar antes de iniciar o exercício, antes de começar a contar, antes de preparar aí o exercício que você vai tocar, tá? Sim. Amanda? Bom, é só. Acho que a gente pode seguir, né? Sim, podemos. Ô, Aproveitar que já está aqui a parte da viola, podemos fazer a variação 3 com a viola? Sim, eu ia sugerir. Pode ser? Tá. 1, 2, 3. 3. 3. Ótimo. Brenda, alguma consideração? Consideração. Gostei muito do exercício. A única coisa assim, Ricardo continua estudando, é essa questão do cotovelo, tá? Já está melhorando ao decorrer da aula, já melhorou bastante, mas ainda há o que ser estudado. Tudo bem? Acredito que com esse estudo na parede, com a viola, vai melhorar muito mais, tá? Ok. Ok, seguindo então, eu vou compartilhar a tela com o método da parte de violino. Certo? Quem começa? Sônia ou Fátima? Eu começo. Ok, pode Eu ser a Fátima, começo. então. Variação 3, Fátima. Tá. 1, 2, 3. Ok. Fátima, eu gostaria de falar um pouquinho sobre as pausas, tá? Elas têm aí o lugarzinho delas, tudo bonitinho, tá? E precisam também ter o tempo respeitado. Elas têm aí um tempo que precisa estar em branco, tá? Então não esqueça. Outra coisa que eu gostaria de falar é um pouquinho sobre a postura do seu braço esquerdo, tá? O seu braço tá ficando um pouquinho, a sua mão esquerda tá ficando um pouquinho mão de bandeja, tá? Então tenta afastar um pouquinho mais. Tá assim, ó. Tá ficando assim? Tá um pouquinho assim, tá? Então tenta, ó, ao invés de fazer assim,
tá? Tenta puxar um pouquinho mais e pensar exatamente, inclusive na sensibilidade dos dedos, tá? Da ponta dos dedos, para você ter mais manuseio. Certo? Certo. Pode tocar mais uma vez, por favor? Lembre-se das pausas. Ah, perdão, Brenda. Uma observação, quando você faz mão de bandeja, é porque também o seu braço, a sua palma da mão, ela está voltada, em vez de estar voltada para o braço do violino, ele está mais voltado para você. Então, costuma bater aí o finalzinho, né, o pulso, na parte da madeira. Para você evitar isso, tente curvar a sua mão pro violino, ok? Em vez de curvar a mão para você estiver olhando para sua palma da mão, tenta voltar a sua palma da mão pro braço do violino, não para você, ok? Não. Isso. Tá certo? 1, 2, 3. Ótimo, Fátima. Ótimo. Exatamente bem. isso. Muito bem. Tá? Só começa para baixo da próxima vez. Ok. Sônia? Sim. Sua vez. Variação 3. Tá. 1, 2, 3. Pausa. 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 Ok. Sônia, só uma coisinha. Do meio para o fim, praticamente, do exercício, você correu um pouquinho. Começou a comer tempo aí, tá com fome, né? Tá com fome, tá comendo tempo. Acho que é o nervoso. É a pressa para ir comer logo. Acho que é o Sônia, nervoso. só um pouquinho. Só um pouquinho. Não foi muita coisa, não, tá? Mas Tá é só bom. se policiar um pouquinho para não correr, tá? Tá Gostei bom. do seu som. De verdade, gostei da movimentação do arco, gostei da sua postura, tá? Só isso que eu gostaria de considerar, que é sobre o andamento que ele, da metade para frente do exercício, ali até o final, que correu um pouquinho, tá? Brenda, alguma coisa? Bom. Nada, são as mesmas considerações. Eu acho que um pouco de euforia pelo exercício está saindo certo, está saindo todo certo nessa aula. Então, influencia um pouco. É mesmo. Então, Sônia, mais uma vez, por favor. Tá. Tenta puxar um pouquinho para trás, tá? Pensar em não correr. Tá bom. 1, 2, 3. Pausa. 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 Isso. Melhorou? Sim. Ótimo. Tá? Tá bom. Bom, no modo geral, essas são as variações que a gente tem já prescritas aí prescritas, né? Como se fosse uma bula de remédio. Ou, enfim, receita médica. Não. Do jeito que já vem escrito aí, essas são as variações que são sugeridas por quem fez esse método, tá? O da capa. Para a próxima aula, temos a variação número 4, tá? Vou explicar bem rapidinho que o nosso tempo está curto aqui. Na variação 4, vamos lembrar da fórmula de compasso, 3x4, tendo que ter 3 tempos inteiros em cada compasso, tá? E aí, cada um vai escrever uma diferente, tá? Varia E violinista... Oi?
Variando entre Mi e Ré. Não Isso, tendo variando entre as notas Mi e Ré, tá? Brinquem aí um pouquinho sobre as figuras musicais que a gente tem. Vai até pelo menos a colcheia, tá? Para não complicar muito. Então, quem é violinista faz escrito para clave de Sol. E aí, no caso do Ricardo, que é violista, faz para clave de Dó. Certo? Certo. Nos vemos na próxima aula. Um beijo, um queijo e até mais. Se cuide. Barato. Tchau.